Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os conceitos fundamentais da história da burocracia brasileira. Estamos vendo cada conceito ligando-o a um período histórico. E hoje nós vamos falar da tecnocracia ou da tecnoburocracia, um conceito muito utilizado e bastante discutido durante o período da ditadura militar, que começa em 1964 e vai até 1985. Para fazer essa discussão, nós vamos continuar aqui, obviamente, seguindo o texto do Frederico Lustosa da Costa, Brasil, 200 anos de Estado, 200 anos de administração pública e 200 anos de reformas. E vamos continuar também discutindo as mudanças no aparelho do Estado, relacionando com as mudanças do desenvolvimento capitalista da nossa sociedade. Então, vamos pensar qual é a diferença que nós temos em 1964 com relação ao que existia em 1930, no início do período do corporativismo. Vamos começar pensando o mundo. Primeiramente, durante os anos 50 e os anos 60, o mundo vivia aquele processo que nós chamamos de Guerra Fria. Então havia uma intensa polarização entre o mundo capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, que era liderado pela União Soviética. Isso reverberou na aceitação por parte do capitalismo que o Estado tinha que ter uma atuação promovendo o desenvolvimento econômico e diminuindo as desigualdades sociais. No que a gente chamava terceiro mundo, ou nos países subdesenvolvidos, que pega, por exemplo, a América Latina, a África, uma boa parte da Ásia, a ação do Estado ela foi no sentido de promover principalmente a industrialização, no caso brasileiro. Então a gente discutiu aí a ação do segundo governo Vargas, criação da Petrobras, do BNDES, o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Tudo isso está dentro desse contexto de uma ação do Estado voltada para promover o desenvolvimento econômico. Bom, e no Brasil, o que ocorre? No Brasil, a gente tem já um avanço muito grande nessa estratégia de substituição de importações. Se lá em 1930 Vargas trabalhou para apoiar uma substituição de empresas leves, de empresas de alimentação e algumas poucas indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e algumas outras, durante o segundo governo Vargas e durante o governo Juscelino Kubitschek, ou seja, ao longo dos anos 50, o Brasil efetivamente entrou numa nova etapa de industrialização, cumprindo aquilo que o economista João Manuel Cardoso de Mello chamou de etapa pesada da industrialização. Então, nós chegamos nos anos 60 já tendo cumprido essa etapa e precisamos descobrir como avançar nesse processo. Chegamos nos anos 60 com muitos desequilíbrios, principalmente com relação a alguns aspectos inflacionários decorrentes desse processo dos anos 50. Chegamos nos anos 60 claramente entendendo que a gente tinha muitos fatores de estrangulamento, entendendo que o nosso sistema bancário não era adequado para financiar a produção, entendendo que o nosso sistema tributário não era adequado para financiar o Estado, entendendo que a nossa estrutura do Estado não era adequada para os novos desafios que estavam surgindo dessa nova etapa que a gente estava entrando, entendendo que a gente tem agora novos atores e novas classes sociais que vêm daquele processo de industrialização, urbanização, e que têm novos desejos, que foram materializados em 63 no grande slogan das reformas de base. Uma reforma da educação de tal forma a incluir e garantir que todos aqueles jovens pudessem ter acesso a uma escola de qualidade. Vale lembrar que antes da ditadura militar, a escola pública era de altíssima qualidade, porém voltada apenas para uma parcela muito pequena da sociedade. Era a luta pela reforma agrária para conseguir terra para os agricultores que precisavam trabalhar, era a luta pela moradia, para conseguir casa para todas aquelas pessoas que precisavam de um local para morar.
e por aí vai uma série de demandas que iam causando uma tensão no modelo antigo, que era extremamente concentrador de renda e que não estava voltado, na verdade, para atender essas demandas sociais. Então, o que nós temos em 1964 é um ponto de ruptura onde vai ser dada uma solução para essas questões. E a solução não é dada por um caminho mais progressista, e sim por um caminho mais conservador. E passamos aí no período que vai de 64, mas principalmente a partir de 67, com a reforma administrativa da ditadura militar, até 1985, um período onde o grande debate se dava em torno da questão da tecnoburocracia. Tecnocracia é uma palavra que vem de uma junção de técnica com cracia. Cracia é um sufixo que denomina o poder. Então, democracia é o poder do povo. A aristocracia quer dizer o poder da nobreza. A plutocracia quer dizer o poder dos ricos. E a tecnocracia, então, seria um sistema onde quem manda, onde o poder está na mão dos técnicos. A ideia da tecnocracia ganha muita força com o pensamento do John Kenneth Galbraith, um autor que escreveu o livro O Novo Estado Industrial, onde ele diz, vamos olhar aqui para as nossas empresas. As nossas empresas estão crescendo, as nossas empresas estão se tornando mais complexas. Então, aquela ideia do capitalismo original, do empreendedor que comanda um negócio até a sua expansão, ela não existe mais. Porque esse empreendedor ele não é capaz de entender de finanças a fundo, como é exigido por uma grande empresa, de entender de marketing a fundo, como é exigido por uma grande empresa, não é capaz de entender de tecnologia a fundo, de todos os aspectos que são ligados à atuação das grandes empresas nos anos 40, 50 e 60. Então ele diz, o que acontece é que esse gestor, o que a gente antes chamaria de o capitalista, inovador, e hoje a gente chamaria de o presidente da empresa ou o empreendedor, ele não dá conta de todos esses aspectos. Então ele precisa delegar o poder para uma burocracia. E essa burocracia é que toca efetivamente isso. Então ele diz, nós temos um novo Estado industrial, não mais comandado pelos capitalistas, mas comandado pelos técnicos que estão organizando essa máquina econômica. Bom, Carlos Estevão Martins questiona essa tese. Ele diz, é óbvio que nós temos aqui estruturas muito mais complexas do que antes, é óbvio que nós temos aqui empresas muito maiores, temos técnicos muito mais especializados, é óbvio que a discussão da competição no mundo dos anos 60, 70 é muito mais complexa do que era no começo do século. Mas ele diz, isso não significa que esses técnicos são capazes de determinar as orientações. Eles são capazes de apontar respostas técnicas, respostas otimizadoras para decisões políticas que estão acima deles. Então ele diz, nós temos verdadeiramente técnicos em posições de destaque cada vez maiores, mas nós não temos esses técnicos, ou nós não temos a ciência comandando o Estado e nem comandando as empresas. Então ele diz, não é certo falar de tecnocracia, vamos falar de tecnoburocracia. Existem burocratas extremamente técnicos trabalhando em prol das empresas e dos estados numa forma nunca vista anteriormente. E, efetivamente, quando a gente olha para o caso brasileiro, realmente no nosso estado teve a emergência de uma tecnoburocracia. Um outro sociólogo importante no Brasil, Vanderlei Guilherme dos Santos, ele escreveu um artigo onde ele analisou os resultados da escolha dos governadores em 1970, quando os governadores foram todos escolhidos pelo governo federal, já no auge da ditadura militar, e compara com os resultados de 1966. Então, aqueles governadores de 66 e aqueles governadores de 70. O que ele percebe? Em 66, apenas um governador tinha virado governador, tendo uma vida inteira dedicada à atuação burocrática. Em 1970, foram 5 governadores nessa situação. Sem nunca serem políticos, sendo apenas burocratas, conseguiram virar governadores. Em 1966, apenas um governador tinha chegado lá por uma via exclusivamente militar. Era um militar e não tinha nenhuma relação política.
Em 70 eram 2, um aumento de 100%. Agora, em 1966, 20 dos governadores viraram governadores em decorrência de uma carreira política que eles tinham construído ao longo do tempo. Em 1970, apenas 15 dos governadores tinham essa carreira política. Então, o que o Vanderlei Guilherme dos Santos percebe é que houve um aumento, apesar da maioria dos governadores ainda ter uma carreira política, mas houve um aumento do número de governadores que viram gestores por conta de uma atuação técnica alinhada com o governo. Ele diz que isso tem dois efeitos. O primeiro é que dá uma legitimidade para a ascendência da burocracia como uma via de acesso a postos políticos, sem que eles precisassem ter uma atividade político-partidária. E a segunda é que nos executivos estaduais, a gente passa a ter cada vez mais pessoas com formação técnica, em detrimento de homens com formação bacharelesca. E aí ele está falando principalmente do que predominava anteriormente, que eram os advogados. Então diminuem o número de advogados, aumentam os engenheiros, aumentam os médicos, aumentam os contadores. Agora, por que isso aí é uma coisa que ocorre durante a ditadura militar? E aí aparece uma coisa interessante que o próprio Carlos Estevão Martins fala nesse texto dele. Ele diz que essa tecnização que diminui o escopo do conflito político, na medida em que você não tem atores políticos legítimos ali, ele restringe o número de pessoas que podem participar. Nesse sentido, ela é incompatível com formas democráticas de organização da vida política. Então, o que ele diz é, ao você estabelecer um caminho técnico que não considera debates políticos, você considera também um caminho mais autoritário porque você trabalha com apenas um tipo de técnica. Nós conseguimos perceber isso pelas próprias políticas, pela própria forma como a política social da ditadura militar se organizou. Você teve um esforço para eliminar exatamente aqueles aspectos corporativistas que a gente tinha no modelo anterior, de pessoas da burocracia que eram representantes de interesses consolidados e que estavam legitimamente dentro do aparelho do Estado para discutir como que esses interesses iriam ser viabilizados ou não. Então, por exemplo, você cria uma lei salarial. A ditadura cria uma lei salarial que bota uma fórmula que repõe a inflação anterior e essa lei salarial ela substitui uma livre negociação entre patrões e empregados. Ou seja, todo aquele conflito, todo o debate político é substituído por uma fórmula que você simplesmente deve aplicar na correção do seu salário, sem necessariamente haver espaço para grandes discussões contra isso. E se essa fórmula fizer com que o seu salário perca valor real, você perde valor real. Se essa fórmula fizer com que seu salário aumente valor real, você ganha esse valor real. Mas não é isso fruto do embate, da correlação de força entre os atores políticos da sociedade. Eles, pelo contrário, não devem e não podem participar de nada. A gente também vê isso quando se discute, por exemplo, naquele esforço para acabar com o corporativismo, a questão das aposentadorias. A gente tinha, antes de 60, várias caixas de aposentadoria e pensão, vários institutos de aposentadoria e pensão que representavam os interesses das suas classes específicas, os bancários, os industriários, os portuários. E algumas dessas caixas de aposentadoria ou institutos tinham cobranças maiores, benefícios maiores, e outros tinham cobranças menores e benefícios menores. A ditadura junta tudo num único INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, e iguala todas as contribuições e todos os benefícios. E, obviamente, para gerir isso, tira o que existia antes, que são representantes sindicais, tanto dos sindicatos de trabalhadores quanto dos sindicatos patronais. Isso passa agora a ser gerenciado pelos técnicos do governo. Então a gente consegue perceber que você retira do aparelho dos estados os representantes de posições políticas que tinham sido colocadas lá por conta do corporativismo exatamente para que o conflito se desse dentro desse aparelho. E agora você está tirando isso porque não se aceita mais o conflito. Como é que não vai ser aceito esse conflito? Ele vai ser neutralizado pela repressão política. Quem for contra simplesmente será anulado. E durante a ditadura, o grande marco dessa mudança para a burocracia é o Decreto-Lei número 200, que foi editado em 1967,
aproveitando muitos dos debates que vigoraram ao longo dos anos 60 e dos anos 50 e que não tinham condições políticas de serem implantados. Aproveitando a posição de força da ditadura, ele foi implantado, estabelecendo uma espécie de lei orgânica da administração pública. E esse decreto-lei fixa princípios, estabelece conceitos, baliza estruturas, determina providências, mas ele mantém um dos grandes problemas que a gente herda do período anterior, que é aquela dicotomia entre um Estado técnico, moderno, e que geralmente vai para a administração indireta, para empresas estatais, para fundações, para autarquias ou para grupos especiais, e a manutenção daquele Estado burocrático, formal, defasado, com características patrimoniais. Essas duas formas de administração pública continuam vivendo juntos, mesmo com a adoção do Decreto-Lei 200. Que caracteriza, basicamente, ele estabelece pela primeira vez princípios fundamentais da administração pública federal, e são os princípios do planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competências e o controle. Perceba que não existe nada ligado à participação, à transparência, à democratização, evidentemente. Ele também traz uma série de normas que regulamentam o pessoal do serviço público civil, normas como o Poder Executivo vai promover a valorização e dignificação da função pública e do servidor público, vai buscar aumentar a produtividade, vai buscar a profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, vai exigir uma conduta profissional pautada por normas éticas, cuja infração incompatibiliza o servidor para a função, e vários outros. São 13 princípios, né, que deveriam ser adotados a partir de então. Obviamente, essas mudanças colocadas num contexto autoritário serviram para promover um distanciamento cada vez maior entre os burocratas e a sociedade, como se os burocratas fossem donos de um saber universal que poderia, inclusive, desconsiderar as vontades da sociedade ou as necessidades da sociedade e estabelecer os programas que os burocratas julgavam ser cientificamente ou tecnicamente os mais adequados. O resultado que a gente vê ao longo da ditadura é uma extrema concentração de renda, é uma depreciação do serviço público, ao contrário do que deveria ser promovido. E para usar o exemplo que eu já mencionei, antes da ditadura, a escola pública era de altíssima qualidade, voltada para uma elite. Depois da ditadura, realmente nós tivemos uma ampliação de vagas, mas às custas de uma queda profunda da qualidade do ensino público. Então a gente tem uma série de deturpações que, obviamente, não eram questionadas, porque o ambiente da ditadura não permitia isso. E aí, quando a gente sai da ditadura, a gente entra num novo momento de crise, onde a gente precisa rediscutir o nosso modelo econômico e onde a gente também precisa rediscutir o modelo de Estado que precisamos e queremos para administrar essa sociedade que surgirá a partir dos anos 80. Mas isso aí é um assunto para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção até agora. Bons estudos a todos.